Cruzeiro. Deixa eu chamar o nosso querido Emerson Pansieri. Todo mundo aliviado, né, Ali? O Cruzeiro merecia esse alívio. O torcedor do Cruzeiro, especialmente, merecia esse alívio, né? Eu tenho dito aqui que nada pode ser pior do que a gestão que veio antes do Ronaldo, né? E aí, eu tava até batendo um papo com uma pessoa, eles estão bem conscientes do que muitas das coisas que eles erraram, outras que eles acertaram, e o fato de ter conseguido sair desse sufoco e, evidentemente, ter aprendido as lições, porque são pessoas inteligentes, né? Evidentemente, mas que não tinham passado por isso, né? De dirigir um time gigante, com uma torcida maravilhosa, na Série A do Campeonato Brasileiro, a Série A mais difícil dos últimos tempos. Então isso calejou muito. Então não tenho dúvida que o pior já passou, viu, João? Acho que daqui pra frente vai ser bem melhor, viu? Olha, eu estava para dizer o que eu vou dizer hoje há muito tempo, mas em respeito ao momento do Cruzeiro, eu esperei esse momento em que o Cruzeiro já estivesse com a vida resolvida para poder dizer isso. O Cruzeiro tem uma parte do seu trabalho muito bem feita, que é a parte administrativa financeira. Fez uma negociação judicial muito bem feita e muito importante para o clube, porque dá previsibilidade ao clube financeira para os próximos anos, tirou a faca no peito de dívida trabalhista, de dívida com fornecedor, garante às pessoas que merecem receber também, receber aquilo que lhes é devido, em especial os mais simples, os mais humildes trabalhadores que o Cruzeiro teve aí nos últimos anos e que saíram com muitas pendências no clube. Isso não pode ser desconsiderado e nem esquecido. Agora, é preciso, de uma vez por todas, que as pessoas que estão no Cruzeiro entendam que para comandar uma estrutura do tamanho do Cruzeiro, um clube com a história do Cruzeiro, é preciso viver o Cruzeiro. É preciso estar aqui, sabe? É preciso sentar no Mercado Central, é preciso ir no Café Nice, é preciso ir no Café Palhares, entendeu? É preciso sentar num boteco, ouvir o torcedor cruzeirense. É preciso viver essa cidade, é preciso viver as pessoas que vivem aqui. É preciso ter meia dúzia de cornetas chatos para falar o que eles precisam ouvir na hora que o time está tomando decisões erradas. Sabe, é preciso conviver com as pessoas que convivem no meio do futebol. Torcedores do Cruzeiro, conselheiros do Cruzeiro, pessoas do bem, dirigentes, pessoas que viveram o Cruzeiro em bons momentos da história do Cruzeiro, porque não pode achar que o Cruzeiro a vida toda foi essa década de má gestão que o Cruzeiro teve, porque não foi. Não. A história do Cruzeiro prova isso. Olha o que homens e mulheres fizeram pelo Cruzeiro ao longo da sua história e onde o Cruzeiro chegou com isso. Foi o time mais vencedor do século passado. É um dos times mais vencedores deste século, apesar dos últimos anos terem sido difíceis. É preciso quebrar esse distanciamento que existe entre Cruzeiro e a sua direção. E é preciso que essas pessoas que estão à frente do Cruzeiro tenham a humildade de entender que eles não são melhores que ninguém, que eles não são melhores que todo mundo, que eles não são melhores do que o povo mineiro, porque se colocam como tal, que eles não são nem melhores e maiores do que as instituições mineiras, que quem tem história é o Cruzeiro, não eles, o Cruzeiro e o Ronaldo. O Ronaldo tem muita história. E o Cruzeiro tem muita história. Agora tem muita gente ali que não tem a história do Ronaldo, não tem a história do Cruzeiro, mas quer se colocar como se fossem os papas do mundo da bola. E não são. São baixar a bola. São baixar a bola. Não são isso tudo que acham que são. Precisam aprender a respeitar Minas Gerais, Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro, a história do Cruzeiro. Então, é muito importante, eu torço muito para que eles ouçam mais pessoas que conhecem o Cruzeiro, como o Pedrinho, que eu citei aqui o ano todo, que eles se recusaram a ouvir muitas vezes, só lembravam de ouvir o Pedrinho na hora de bater na porta dele para pedir dinheiro. Agora, cansou de falar para eles que o Cruzeiro não era time para ser dirigido pelo... Como é que chama? O que estava aí até outro dia? Zé Ricardo. Pelo Zé Ricardo. Pedrinho cansou de falar para eles. Falou, gente, Cruzeiro não é time para ser dirigido pelo Zé Ricardo, não. Vocês estão confundindo o Cruzeiro com qualquer outra coisa que tem no mundo. E não escutaram o Pedrinho.
Então, eu estou pegando esse exemplo do Zé Ricardo para simbolizar o distanciamento que há. Porque o Pedrinho é um símbolo de torcedor cruzeirense. É um cara que tem história, tá aqui, vive, gosta do Cruzeiro, não precisa do Cruzeiro para nada. É o Cruzeiro que precisa do Pedrinho. E como o Pedrinho tem milhões de cruzeirenses, gente que de verdade perde noite de sono, como o meu amigo Gleison lá em Caeté, que a gente apelidou carinhosamente de Gleison Burro do Xirek, que é a cara do burrinho do Xirek, carinhosamente, viu, meu amigo Gleison? Pensei que ele tivesse casado com um dragão, né? Não, porque o burrinho ele casou no... Vamos voltar pra cá. Milhões e milhões e milhões de pessoas que perdem noite de sono, que perdem o humor, que fica pé da vida quando o Cruzeiro perde. O que não acontece com esses caras, porque não tem nenhuma relação com o Cruzeiro. Nenhuma. Se eles estiverem hoje no Cruzeiro, amanhã no Valladolid, ou depois de amanhã no Atlético Paranaense, na Inter de Porto Alegre ou na Inter de Milão, tanto faz como fez para a vida deles. São profissionais de futebol, o que não os desqualifica em nada, pelo contrário, merecem respeito por isso. Agora, precisam, Ale, ter respeito por Minas Gerais, pela história da gente que está aqui, da gente mineira, né, do povo mineiro. Não estou falando da gente, nós dois aqui, não. Da gente mineira, do povo de Minas Gerais, desse estado, do Cruzeiro, que é uma instituição centenária e muito maior do que eles. Não são maiores que ninguém, precisam botar o pé no chão, calçar a sandalinha da humildade. E, além disso, uma outra parte que é importante, apresentar qual é o plano de investimento do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, quando foi vendido e foi anunciado que o Cruzeiro teria um aporte de 400 milhões de reais. Quando esse aporte virá? De que maneira será feito esse aporte? Porque, o aporte está no pagamento da dívida. Não. Quando foi vendido, foi anunciado que era a assunção da dívida e o aporte. A assunção da dívida foi muito bem feita, através de uma renegociação judicial muito bem feita. Agora, o que a gente quer saber é quando será feito o aporte. Quando haverá o aporte. Porque 400 milhões de reais não é qualquer coisa, não. E não passou nem perto disso. Então, botem a sandália da humildade e deem as explicações que a torcida merece, porque a torcida de fato merece. E respeitem a torcida do Cruzeiro. Porque não caiu esse ano, porque a torcida abraçou o time nas horas que mais precisou. A média de público do Cruzeiro é espetacular no Campeonato Brasileiro. E a torcida do Cruzeiro fez muito pelo clube esse ano e esse torcedor merece esse respeito, merece ser ouvido. Os cruzeirenses, desde o mais simples ao mais importante, eles merecem ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, porque se ouvissem cruzeirense, simbolizei aqui no Pedrinho, mas qualquer outro saberia que Zé Ricardo não era técnico para Cruzeiro, e merecem uma explicação. Como e quando será feito o aporte de 400 milhões, que no contrato, na venda, foi anunciado. Quando esse aporte, ou se já foi feito, às vezes já foi feito, nós não sabemos. Expliquem para o torcedor, fala para o torcedor, o aporte foi feito, de tal jeito, aqui, assim, assado, desce daquela maneira. Falem. Aliás, essa comunicação direta com o torcedor, que tá aqui, né? A grande maioria tá aqui, ela tem que ser revista também, viu, João? Porque muitas vezes existe aí um vácuo aí, uma lacuna enorme na comunicação. E aí, os caras não falam para Itatiaia ou para outros veículos daqui, eles falam pro torcedor do Cruzeiro, que querem saber por que o Pepa foi demitido, por que não sei quem foi afastado, cadê esse aporte financeiro. Acho que isso é importante também eles reverem e colocar um pouquinho de azul no sangue, no coração, para começar a vivenciar mais e melhor o que é o Cruzeiro, né? 8h17.